Fala como se estivesse falando com ele, Milene. Muito legal de ter aqui. Não aperta amarelo. Bal. Tchau, galera. Fala galera, estamos começando mais um episódio do Crosscast. Eu sou o Gustavo, estou aqui com a minha host Milene Carvalho. E hoje a gente está aqui no acampamento do Gol, um convidado muito especial, nosso querido preletor, não só preletor, o ganhador do prêmio de melhor acampante Aí sim, aqui, ó. de 2025. Thomas West, vamos aplaudir porque não tem ninguém aqui para aplaudir. Valeu! Muito bom. Se apresente para nós, meu querido. O que você quer saber de mim primeiro? Como é que eu posso começar a me apresentar? Meu nome é Thomas, mas o pessoal só chama de West, que é meu apelido, né? É um nome gringo? É gringo? Não, é por causa do meu sobrenome, na verdade, né? Meu sobrenome é Westphal. E daí, só que é um sobrenome germânico, né? Mas daí o pessoal pegou e cortou pela metade e americanizou ainda, daí ficou só West. Dessa aí eu não sabia. Ah, viu? Para isso que é o podcast, pra que a gente possa... Eu achei que era só o West. E daí, cara, apelido que eu ganhei na igreja e nunca mais saiu, né? E eu acho que começar contando pra galera de onde você veio, como é que você veio para aqui. Aqui no acampamento? No acampamento, de que igreja você veio. Eu vim de carro hoje. Veio com o upzinho, né? Upzinho. Veio com o upzinho. Aliás, queria fazer uma reclamação, né? Que o pessoal já levantou as antenas lá do meu up lá. Tá levantado o final de semana inteiro. Exatamente. Cara, eu sou de Curitiba mesmo, nasci em Curitiba. Moro ali, né? Como eu vim parar aqui no Gol, né? Eu acho que principalmente no acampamento do Gol, principalmente pela relação das pessoas aqui, né? Então eu conheço algumas pessoas que são da IBB, principalmente por um outro ministério de acampamento chamado Terra Viva, né? O qual vocês dois, inclusive, conhecem, fazem parte, já serviram, né? E então, isso é uma coisa que eu amo, o Ministério de Acampamento, né? Então até mesmo aqui, né, a gente está no PV, né? Mas aqui também é um lugar que tem muito a ver com a minha história também. Eu nunca vim em temporadas do PV, né? Mas a minha igreja fazia retiros aqui. Então eu cresci aqui também. E daí, por causa dessas relações, né, não só com vocês, mas com outras pessoas, eu acredito que surgiu essa conexão aí para me chamar, né? Estar aqui com vocês nesse final de semana aí. Legal. Foi um pedido bem aclamado. É? A galera tava animada pra você vir. Foi. E é muito bom ter você aqui conosco. E é interessante, né? Porque essas amizades que a gente faz, por exemplo, no acampamento lá do Terra Viva, né? É muito interessante, né? Porque, são pessoas de diversas igrejas, normalmente, né? E, cara, a gente realmente cria um vínculo, né, muito especial, assim, né? Mesmo que depois a gente passa, às vezes, 1 semana ou 2 semanas juntos por ano, mas a gente, cara, vira amigo, assim, pra sempre, né? E depois, às vezes, quando se encontra, é aquela alegria, né? Aquela zoeira sempre. É tudo muito intenso, né? O que a gente vive naquela semana, então... Eu acho que é muito por conta do propósito daquele lugar, a quantidade de pessoas... Né? Exato. E a quantidade reduzida de pessoas também, né? Faz com que durante aquela semana realmente os vínculos criados sejam verdadeiros e sejam muito fortes, né? Então a gente acaba realmente levando isso pra fora. Isso é muito legal. Eu gosto muito. E eu queria muito saber, curiosidade minha, Milene. Até achei muito legal quando o Gustavo comentou. Como é que você... conheceu a Cristo? Você veio de uma casa cristã, se converteu você primeiro, depois a família, como é que foi? Sim, eu sou rato de igreja mesmo, né, igrejeiro de berço, mas muito assim pela minha família sempre, quando eu nasci já frequentava uma igreja, né, e como eu sou filho de mãe solteira, e sou filho único, e a minha família também é pequena, né? Então eu acho que isso ajudou a logo de cedo, assim, querer gostar de estar na igreja, principalmente pelas relações com os amigos, assim.
Então, desde escolinha dominical e infantil, né? Comecei a frequentar ali. Considero no meu coração que quem apresentou Jesus para mim foi minha mãe. Tenho isso bem claro. E aí, assim, eu comecei nessa jornada, caminhar. Eu sou daquele time de pessoas que, assim, não tem um exato dia, não tenho um entendimento de que foi um exato dia em que eu me converti, mas eu tenho o pensamento de que foi um processo, né, de conversão e amadurecimento, né? Então eu tenho alguns checkpoints assim que foram especiais nessa jornada de fé. Um deles é principalmente ali a partir dos 12 anos, daí realmente começar a frequentar a igreja, não só porque você está sendo meio que arrastado pelos pais, né, para ir num culto, mas começar a se envolver com a comunidade, o ministério de adolescentes e formar seus próprios vínculos e dar seus próprios passos, né, começar a sua própria caminhada, né. Sim. Então, essa é um pouco da minha origem, assim, né? Da minha caminhada, né? Legal. E daí também já começou a entrar acampamento, logo ali quando eu era adolescente também. Daí, cara, era assim, e como eu falei, né, por que eu comentei que do fato de ser mãe solteira porque daí você, tipo, fica carente de amigos, né? Sim. E acabei encontrando realmente na igreja esse espaço. Então, eu queria estar na igreja para fazer amigos, queria estar com a galera, né? Então isso foi muito importante para mim, assim, essa comunhão e tal. E é um motivo muito bom, né? É um motivo muito válido. Eu acho que a gente tem muito a visão, né, dentro da igreja, de que a nossa conversão ela tem que ser guiada por um momento específico, né? Então algo que realmente aconteceu, que nossa, o Espírito Santo se manifestou de uma maneira espetacular na minha vida e aquilo mudou completamente a minha vida. E a gente sabe que isso acontece, né? Mas tem sim esses processos de conversão que é gradual. Isso não quer dizer que o Espírito Santo não trabalha, isso não quer dizer que o Espírito Santo não faz, né? Isso é muito legal. E eu acho que até quando tem um marco, mesmo assim tem muitos processos depois, né? Até você, tipo, beleza. Você vai amadurecendo, né? Uhum. Nossa, eu lembrei de uma história aqui no PV também, dessa época, assim, eu tava lembrando das histórias, porque faz muitos anos que eu não venho aqui no PV, né? E, cara, com acho que uns 12 anos, assim, um dos primeiros retiros que eu vim aqui, molequinho mesmo, assim. Cara, eu nunca vou esquecer, tinha um amigo meu que ele tocava bateria já no grupo de adolescentes. E daí só para explicar para quem tá nos assistindo, né? Ontem à noite nós estávamos aqui no meio da pregação, tava muito vento aqui, caiu um galho ali e bateu com tudo no teto, assim, foi muito engraçado, né? Porque deu aquele estouro, né? E quando eu tinha 12 anos eu estava nesse acampamento aqui, daí eu não lembro quem estava pregando, era de noite. E, cara, nossa, eu lembro que eu estava muito cansado, né? Muito cansado, assim. E não estava muito entendendo o que estava acontecendo. E daí o cara foi orar, o cara foi ter um tempo de oração. E tava aquele silêncio, assim. Daí você já estava cansado. Disse, nossa, obrigado que vai orar, né? Que agora eu vou dar uma cochilada aqui. E daí, do nada, assim, alguém começa a tocar bateria. Era o meu amigo, ele tinha entendido errado. Ele tinha entendido que era pra começar a tocar o louvor, tá ligado? Então eu pensei que naquele silêncio, assim, do nada. Daí todo mundo, tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? Todo mundo riu dele, ele ficou vermelho. O clima. Nossa, acabou com o clima total. Acordou todo mundo, despertou todo mundo. E pra você ver, né, umas coisas que a gente nunca mais esquece, né, do lugar, assim, então... Não sei porque eu contei isso, mas contei. É história de acampamento. História de acampamento. Mas o galho ontem foi meio isso, tava todo mundo... Concentrado. Eu achei que tinha caído a guitarra, na verdade, porque eu tava olhando pra frente, né? Uhum. E normalmente se cair a guitarra, cai a guitarra. As guitarras caem, né? Porque o cara deixa meio... Mas eu olhei e falei, nossa, acho que não foi a guitarra, então o que foi? Até entender, né? E esse teto faz um barulho estrondoso também, né? Sim. Essa questão de acampamento, acho que muita gente te perguntou durante esse final de semana, né? Inclusive eu fui um dos que te perguntou isso e tal. Eu acho que é uma coisa que muitas pessoas querem saber. A partir do momento que você recebeu esse convite, né, para estar nesse final de semana aqui com a gente, você recebeu o tema, a mesa, né, que é o que a gente está tratando nesse final de semana. Como é que foi esse processo para você de pensar, putz, tá, então eu vou aceitar esse convite, o que eu vou falar, qual vai ser a palavra, o que o Espírito Santo ministrou no seu coração, como é que foi esse processo? Cara, eu acho que
Eu nunca fico caçando oportunidades de pregar, sabe? Então, eu tenho meio que uma política de tipo, nunca se convide. Você entende que você pode forçar uma situação daquilo que você gosta de fazer. Por exemplo, se você gosta de pregar, você consegue manipular a partir das relações do tipo... Como, por exemplo, eu conheço vocês há tanto tempo, né? Poderia ter falado para vocês, sabe, cavar aquela... Chama lá. Se precisarem de mim lá e tal. Então eu tenho um temor, na verdade, em relação a isso, porque... Por que eu tô falando isso? Porque faz sentido com o que eu vou, assim, compartilhar, né? De que, como foi esse processo? Já faz alguns anos, assim, de que sempre quando eu tenho oportunidade de ministrar, pregar, compartilhar uma mensagem, né? Eu entendo, eu parto do princípio que, por exemplo, eu preciso entender o que Deus quer falar. Porque assim, eu posso, pode me passar um tema, pode me passar um versículo e eu posso compartilhar o que é o meu achismo, entende? E tudo bem, só que não é isso que a gente quer, eu quero que Deus fale ao coração das pessoas. Então, é como se eu preciso ouvir de Deus o que Ele realmente quer. E até aí, nesse processo, Deus possivelmente, às vezes sim, às vezes não, mas é saudável se Deus te podar, você entende? Por exemplo, você começa a pensar certas coisas e às vezes você vai pelo teu achismo. E é saudável, por exemplo, se da parte de Deus você entender que não, isso aqui não é para ser dito, entendeu? Então isso significa que tem um processo a acontecer, então eu gosto de essa preparação, né? Primeiro tem a questão de aceitar o convite, eu acho que envolve você ter paz e entender que é algo que Deus realmente está te chamando. E nesse caso foi ok, logo que surgiu a possibilidade, cara, me veio paz e eu orei, discerni e entendi, não, Deus é uma porta que Deus está abrindo e eu vou então. E aí começa uma segunda etapa do tipo, Senhor, o que o Senhor quer comunicar? Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente prega, por exemplo, e daí o que acaba acontecendo? Se você for por esse caminho, então não é mais você falando, é realmente Deus falando ao coração das pessoas a partir do Espírito Santo. E se isso realmente estiver acontecendo de maneira saudável, vai ser muito comum, por exemplo, as reações das pessoas do tipo, cara, então é muito comum, por exemplo, nossa, Wes, essa palavra falou muito ao meu coração. Por exemplo, eu recebi esse tipo de feedback esse final de semana, né? Mas ótimo, então a pessoa fala assim, nossa, parece que Deus falou comigo. Entendeu? Era esse o objetivo, né? Era esse o objetivo, e não sou eu, não é a minha... Como se eu soubesse o que precisa ser dito ao seu coração. Eu não tenho esse poder, entendeu? Mas eu tenho a quem recorrer, que é o Espírito Santo, para me capacitar, para me lembrar, para me guiar e me conduzir. Então é um processo de você se preparar escutando a Deus e ir discernindo. Como que, daí sendo mais prático, né? O exemplo prático do barulho aí. Eu não sei se o pessoal está escutando, mas é esse tipo de coisa que aconteceu aqui. O telhado está batendo. Foi isso que aconteceu ontem de noite. Inclusive, cara, foi legal, que uma coisa bem específica, assim, bem de bastidor, né, que aconteceu. O Pedro Muniz que tinha me passado a temática, assim, Wes, você vai pregar no sábado de manhã, a gente fez uma reunião e a gente está pensando isso. É uma sugestão, né? O tema, é uma sugestão, o versículo, né? Deu, legal, Pedro. Daí, beleza. No primeiro momento, minha agenda estava meio corrida, eu sabia que tinha isso pela frente, mas ignorei. Assim, deixei em stand-by, na verdade. Daí depois, passou um tempo, eu falei, agora Senhor, comecei a orar e tal. Daí logo no comecinho foi interessante porque, inclusive o Pedro é testemunha, e até conversei com ele sobre isso, que eu até mandei uma mensagem para ele, Pedro, me explica melhor aí essa temática, não tá fazendo muito sentido, sabe? Tem como me dar mais informações. Só que foi muito engraçado, porque que eu queria entender, porque daí ele falou, não, cara, a gente fez uma reunião sobre o acampamento e essas coisas vieram dessa reunião, daí eu falei, cara, me conta mais, né? Só que foi muito engraçado, porque eu mandei essa mensagem, daí o Pedro não me respondeu.
Tipo, demorou para responder. Valeu, Pedro. Só que nisso eu comecei a orar e parece que Deus começou a falar comigo. E daí eu antes dele me responder, eu escrevi para ele, eu reescrevi uma mensagem para ele e falei assim, deixa quieto. Deus já me passou. Não, é tipo assim, faz isso. Eu mandei uma mensagem pra Deus, ele me respondeu É, antes. mais rápido que você, Pedro Muniz. Tipo, né, não que Deus me passou porque Deus nunca revela 100% o que Ele quer fazer, Ele vai caminhando com a gente nesse processo, né? Mas, cara, aquilo que eu tava meio, não tô entendendo, tá fazendo sentido, não conseguia enxergar, sabe, a conexão entre os temas, a mesa. Eu falei, cara, acho que os caras estão meio confusos. Achei, realmente. Daí, mas o Senhor veio e começou a falar. Falei, Muniz, deixa quieto, cara, Deus já tá falando, eu já entendi, Deus tá... Deixa eu ouvir, tá ligado? Daí depois ele me respondeu, daí ele compartilhou mais algumas coisas, daí ele só respondeu, cara, ainda bem que Deus tá falando, tipo... Então é um pouco desse princípio. Acho que ainda sendo mais prático, acho que isso é interessante porque pode surgir uma dúvida, né? Como? Cara, pra mim eu acho que parte muito do secreto. Tempo do secreto. Então, não significa que é só orando, ou só lendo a Bíblia, né? Ou só nesse processo que a gente acha que é mais espiritual do que o outro. Para mim é tudo. Parece que Deus... parece que é como se fosse um radar, sabe? Parece que a partir do momento que é como se a tua escuta começa a ampliar e você começa a perceber. Então, não estou falando algo místico, eu estou falando algo da sua sensibilidade mesmo, né? Então, por exemplo, cara, se eu contar, por exemplo, vamos supor, uma coisa que aconteceu aqui bem específico foi que eu fiz uma analogia, né? A gente fez uma espécie de um teatro ali numa das pregações, né? E, cara, eu ouvindo vocês, ouvindo a galera... Tipo, o feedback que eu tive, eu falei, cara, essa analogia fez muito sentido, falou muito comigo. Cara, da onde que veio essa analogia? Um dia eu estava no meu quarto, orando, mas pensando no acampamento, colocando isso diante de Deus, e isso veio no meu coração, veio à minha mente. E eu, inclusive, relutei com essa analogia. Eu falei, não, Senhor. Tipo, eu pensei, não, cara, é meio infantil, sabe? É um acampamento de jovens, isso aí talvez seria mais para adolescente. Disse, faça. E me veio assim, especificamente, cara, bota o Davi pra ser o Jesus, entendeu? Então, E foi bem didático pra gente, né? Tipo, deu pra entender bem, mas não foi de uma forma tipo, tá bom, a gente já entendeu. Foi, caramba. Então você entende que quem tem a sabedoria de como alcançar os corações é o Espírito Santo, ele sonda o interior mais profundo do homem. Então, se ele quer, mesmo que eu faça uma coisa que na minha julgamento, é meio bobo, meio infantil, meio doido, né? Acho que não vai funcionar, mas a questão é você obedecer, né? E ser fiel com o que Deus está te dando, mesmo que seja pouco, né? Então, é um pouco sobre isso. Claro que isso não elimina um outro tipo de preparo também, são duas coisas, essa sensibilidade. Às vezes eu falo que é tipo como se fosse uma esponja, você começa a absorver, então é lá no teu secreto, mas daí tem situações, porque Deus às vezes fala com a gente através de situações, com pessoas, coisas que acontecem. Então, por exemplo, nesse tempo, desde eu começar a me preparar até estar aqui, coisas acontecendo, sabe? E você vai, sabe, por que isso está acontecendo? Por que eu estou vendo isso? Por que eu estou observando certas coisas? Ou por que, sabe, daí você começa a linkar as coisas. Posso dar mais exemplos assim? Por favor. Até, por exemplo, eu cheguei aqui na sexta-feira e eu preguei no sábado, né? E o André pregou na sexta. Na sexta de noite, E, cara, por exemplo, ele na pregação dele mesmo, quando ele começou a usar o exemplo lá da vida dele, que ele pertencia, que ele cresceu num ambiente onde ele era forçado a viver em comunidade e mais tarde ele queria fugir disso. E daí ele contou o exemplo, né? Estou contando para quem às vezes não... Ele usou o exemplo de que, cara, a primeira coisa que ele fez quando ele teve a oportunidade de não viver em comunidade foi, sei lá, pegar lá e beber uma Coca-Cola sozinho. 6 da manhã, porque no outro ambiente que ele vivia, ele não podia fazer isso. E daí ele, tipo, liberdade. Cara, quando ele falou isso, eu, tipo,
Espírito Santo, eu tive a noção assim de que eu estava no lugar certo, com as pessoas certas, na hora certa, para comunicar o que Deus quer fazer. Por quê? Porque eu percebi naquela fala dele muita sincronia com o que era a mentalidade do que eu queria trazer nas pregações. Vocês vejam que eu usei o exemplo lá da gula, das coisas que é o nosso estômago. E o cara vem e me solta, sabe, ele começa já... Um exemplo prático ali. Prático que é muito semelhante com o que eu gastei o sábado inteiro tentando destrinchar. Eu falei, yes. Então, por exemplo, pensa que doideira. Eu peguei um fragmento de um negócio que o cara falou e fui sensível e falei, cara, não. Aquilo me deu assim, um boost, né, para falar, cara, vai dar certo, tipo, Deus está aqui, sabe? Então, é um pouco esse processo. Eu ia falar que são duas coisas, né, mas então tem essa sensibilidade, mas tem também o preparo básico de você... Mais racional, assim? E pode ser teológico, pode ser vivência, pode ser experiência. O que eu só queria, tipo, compartilhar, realmente eu não preparo uma pregação, por exemplo, como se eu fosse fazer um trabalho de escola. Sei o tema, agora eu junto informações e jogo. Não, para mim é a sensibilidade do que o Senhor quer falar, sabe? Mas isso não elimina aquilo que você carrega por leituras, por meditação, por capacitação, isso inclui... Você já entregou antes, né? Exatamente, então tem esse lado também de que, tipo, eu vou falar de algo que eu carrego, né? Então, por isso, cara, sinceramente, eu não tenho vaidade nenhuma A última coisa que eu quero é pegar no microfone para falar de algo que, tipo, eu não acredito, sabe? Não preciso fazer isso. Não... É melhor então eu falar, galera, acho que esse tema aí, não sei, Deus não tá falando, não sou a melhor pessoa para isso, então melhor vocês chamarem o outro, sabe? Na boa, assim, sabe? Então acho que é um pouco o processo, assim, até estar aqui e compartilhar, né? Legal. Essa sensibilidade você acha que ela é algo muito, muito pessoal teu? Ou é algo que, por exemplo, todas as pessoas podem ir desenvolvendo no secreto com Cristo? Eu acho que tem uma coisa pessoal, mas eu acredito que tem que ser para todos. Tem que ser algo para todos. É porque isso chega a ser até um tabu, né? De Deus fala, mas aí como é que a gente explica? E muitas vezes, tipo... às vezes, dependendo da situação, as pessoas até... por que eu falo que é um tabu? Porque as pessoas às vezes até fogem desse tipo por causa de excessos cometidos, exageros que já foram cometidos, sabe? Por exemplo, daí agora tudo é escutar a Deus, tudo é profético, tudo, sabe? E tem um pouco, mas tem um equilíbrio, então... Acho que eu percebo que muitas vezes, por causa de excessos que cometeram, a gente acaba indo para um outro extremo e fica atrofiado nesse sentido, né? Então, eu cresci num ambiente, principalmente, que tipo assim, cara, Deus fala. Como? Através da palavra, ok? E só. E hoje eu não creio que Deus fala do jeito que Ele quiser, como Ele quiser, com quem Ele quiser. Mas Deus vai falar comigo, eu não estou lendo a Bíblia e não estou orando. Cara, daí fica difícil, né? Porque a maior revelação que Deus podia fazer a seu respeito já está na palavra. Então eu creio que não tem como eliminar. Então eu creio que tem que ser algo conjunto, faz parte de um pacote completo. Deus vai falar com você na palavra, Deus vai falar com você na oração, Deus vai falar com você através da vida do teu irmão, Deus vai falar com você através das situações, sabe? Então, até nas situações difíceis, se não me engano tem um provérbio que fala assim, na noite escura o Senhor me ensina. Então assim, o que é a noite escura? É um tempo, às vezes pode ser interpretado como até em situações difíceis, Deus está às vezes querendo falar com a gente. Então, por exemplo, vamos ser prático assim, às vezes você vai passar por um perrengue na sua vida e você vai abrir a sua Bíblia e, cara... Não faz sentido. Céu fechado, né, como dizem. Mas às vezes não significa que Deus não vai falar, Deus às vezes está falando em outras situações, então, entendeu? Mas o que nós não podemos correr, nós não podemos errar, que eu acho que é isso que acaba acontecendo em algumas situações, fechar minha Bíblia
fechar o meu tempo de secreto e achar que Deus vai falar, entendeu? Daí, pô, me ajuda a te ajudar, né, meu? Então, tipo... Você não tá fazendo nem o básico, né? Exatamente, né? Você quer que o anjo venha e nade de costas e solte faísca, mas... Cambalhota. Faz o básico. Exatamente. E até mesmo, às vezes, quando a gente está no nosso secreto e a gente vai ter um tempo na palavra, tem muitas vezes que, cara, assim, a gente é meio emocionado, né? A gente quer que o anjo venha e passe voando e fale meu nome e fala, West. E às vezes, cara, você vai falar e falando, por exemplo, fiz meu devocional e... Mas na obediência, às vezes você tipo... Cara, já aconteceu comigo, às vezes você faz um devocional, cara, isso aqui, beleza, você interpreta como acúmulo de informação, você faz por obediência. Cara, daí às vezes passa 2 semanas, 1 mês, né? Daí acontece alguma coisa e aquilo meio que salta no teu coração de uma forma mais intensa. E olha que interessante, de algo que veio lá de algo que você fez por obediência. Então acho que isso é interessante de entender também, né? De que mesmo fazendo algo por obediência, às vezes Deus está trabalhando, só você talvez não percebeu ou não chegou o tempo ainda, né? De Deus transformar aquilo em algo explosivo, sei lá, é palpável. Então a gente não pode abrir mão da obediência, da disciplina até mesmo, né? Agora, caminhando pro final, né? Eu queria saber o que Deus falou com você de acordo com esse tema, né? Porque eu lembro que um tempo atrás eu fui na Querigma, que é a sua igreja, vocês estavam falando sobre comunhão, né? Certo. Vocês gastaram um tempo conversando sobre comunhão. E aí aqui no acampamento a gente falando sobre mesa, e eu queria saber o que Deus tratou no seu coração, o coração do Thomas, sobre comunhão, sobre mesa, sobre esse andar em comunidade, assim. Olha, eu acho que a principal questão, até baseada até naquele exemplo ali da analogia que eu fiz, né, de que a gente pode às vezes estar virando a nossa cadeira para Jesus apenas e achando que é só isso, e ignorando o meu irmão, né? Cara, eu acho que eu senti de Deus realmente falando assim, cara, você precisa continuar olhando para o seu irmão, sabe? Não ache que a maturidade espiritual é porque você está voando lá no secreto e Deus está falando, e Deus vai continuar falando. Isso tem que resultar em algo que você tem que viver com o teu irmão, sabe? E Deus escavou meu coração nesse sentido. Na verdade, pode ser, não sei se há um consenso entre pessoas que pregam sobre isso, mas para mim, por exemplo, o Lucas, meu pastor, também pensa dessa forma, várias pessoas que eu conheço que pregam, falam dessa forma, de que tipo, o pregador normalmente ele prega para o espelho. Tudo que ele está falando normalmente é para ele mesmo. Né? Então, foi muito isso que Deus falou comigo, e cara, de maneira bem prática, assim, Deus colocou nomes na minha cabeça, sabe, de pessoas que, cara, olha, preste atenção, West, você talvez esteja, a sua cadeira, que nem a gente tratou aqui, pode estar na mesa, pode estar um pouco desequilibrada com essas pessoas, né? Uma outra coisa que Deus falou muito ao meu coração de novo é em relação à maturidade. Você precisa ser maduro o suficiente para suportar, talvez, a imaturidade do seu irmão. Porque se eu não for maduro o suficiente para suportar a imaturidade do meu irmão, eu vou só querer eu só vou querer colocar na minha mesa as pessoas que eu julgo estar no meu nível de... aqui é a mesa dos maduros. Ninguém mais senta. Isso é o que acaba acontecendo. E Deus falou muito comigo, reafirmando isso, preste atenção, sabe? A sua maturidade tem que convergir em suportar a imaturidade do seu irmão imaturo, mesmo que seja chato, sabe? Mesmo que seja difícil, né? Então, acho que foi essa a pregação do espelho para mim, né? Tipo... Essa questão da pregação do espelho eu acho muito interessante, porque muitas vezes, eu por exemplo, muitas vezes já tive essa ideia errada, né? Errônea, de que Deus levanta as pessoas para estarem falando lá na frente e essas pessoas dominam completamente do assunto e são referências daquilo, e se elas estão falando daquilo é porque... Elas não têm mais problema com Exatamente, é porque elas dominam. E é justamente ao contrário, né? O Senhor levanta aqueles mais vulneráveis para falar das suas vulnerabilidades ali na frente, né?
Isso é muito interessante, essa questão. É porque se a hipótese que eu levantei aqui no começo da nossa conversa sobre você agir baseado entre entregar uma performance ou, na verdade, ter uma escuta ativa do que Deus quer falar, se isso for verdadeiro da parte de Deus, então, pensa, Deus não... Imagine, Deus vai levantar um cara que não tá afim de escutar o que ele quer fazer, um cara que não é moldável, digamos assim, é um cara que, tipo assim, não dá espaço para Deus agir, que é basicamente isso que pode acontecer, entendeu? Ele é tão bom, ele é tão especialista na coisa de Deus, que ele nem precisa de Deus para explicar as coisas de Deus. Se torna autossuficiente. Exatamente. Né? Então, sim, eu acho que é um princípio que vai acabar se repetindo. Tipo, você vai ver que o cara, na verdade, ele não é um especialista, ele é vulnerável, ele é fraco, né? Sabe? Na fraqueza, ele encontra Deus agindo, né? Legal. Bom, eu acho que a gente está caminhando já para o nosso final, né? Queria agradecer a disponibilidade do West de estar aqui com a gente gravando. Espero que a gente tenha outras oportunidades também, né? De gravar mais vezes com ele, porque eu acho que concordamos aqui que tem muita coisa ainda para conversar. Muito assunto. Tem mais coisa para levar na mesa, né? Exatamente. Tem muita história, né? Mas realmente aqui a gente está no acampamento e aí a gente tem essa disponibilidade de tempo um pouquinho mais limitada. Agradecer pela sua disponibilidade, agradecer pela galera que está acompanhando aí, que está assistindo, e é isso. Eu só queria, a gente separou um presente pra você, faz surpresa, West. Fecha os olhos, fecha os olhos. Não precisava! Tá são os fofos mesmo. Deixa eu mostrar para o pessoal aqui. É Ó. uma plaquinha com a nossa logo, com o seu nome, pra ficar marcado esse tempo aqui no acampamento. Muito legal, muito obrigado. Foi um prazer miserável estar com vocês. Foi um prazer ter você também. E tamo junto, né? Isso aí. Muito obrigada. Obrigadão, gente. Valeu.